Você já percebeu como de repente tudo gira em torno da inteligência artificial? As manchetes, as empresas, os investimentos, as promessas. Parece que vivemos uma nova corrida do ouro, só que dessa vez, digital. ChatGPT, robôs, algoritmos, carros autônomos, geração de imagens. A IA está em todo lugar. E enquanto transforma a forma como trabalhamos, estudamos e até pensamos, também está movimentando cifras bilionárias nos bastidores. Mas será que esse crescimento absurdo é realmente sustentável? Ou estamos diante de uma nova bolha, uma bolha da inteligência artificial prestes a estourar, como aconteceu com a internet nos anos 2000? Desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, o mercado financeiro praticamente entrou em ebulição. O índice S&P 500, que reúne as maiores empresas dos Estados Unidos, subiu cerca de 90%, e a maioria desses ganhos veio justamente das empresas ligadas à inteligência artificial. Microsoft, Apple, Google, Nvidia e tantas outras. A Nvidia, por exemplo, é um caso impressionante. A empresa começou fabricando chips para videogames, mas hoje é o coração que alimenta a IA moderna. Seus chips são os cérebros por trás de data centers e modelos de linguagem gigantes, como o ChatGPT. Recentemente, a Nvidia fechou um acordo de $100 bilhões com a OpenAI, dona do ChatGPT, para construir data centers movidos pelos seus próprios chips de última geração. É um investimento bilionário financiado por investidores que acreditam que o futuro pertence à IA. Mas existe um detalhe curioso e perigoso nessa história. Grande parte do dinheiro que entra no setor de inteligência artificial está sendo usada para financiar outras empresas de inteligência artificial. É uma espécie de circuito fechado, onde o capital circula entre os mesmos gigantes, criando uma engenharia financeira complexa. Isso faz com que a saúde financeira de uma empresa dependa diretamente da outra, como um castelo de cartas bilionário. Bonito por fora, mas extremamente frágil por dentro. E os alertas já começaram a surgir. O Banco Central da Inglaterra, por exemplo, publicou em outubro de 2025 um relatório afirmando que as empresas de IA podem estar sobrevalorizadas, ou seja, valendo muito mais do que seus resultados reais justificam. Se o otimismo esfriar, o tombo pode ser grande. Outro sinal de desequilíbrio está no mercado de trabalho. Segundo o New York Times, engenheiros e pesquisadores de IA estão sendo contratados por salários de até $250 milhões, valores comparáveis aos de astros da NBA. É o tipo de euforia que lembra bolhas passadas, quando o capital flui rápido demais e o mercado esquece da lógica básica, lucro sustentável. E falando em lucro, aqui está um ponto importante. Muitas dessas empresas ainda não lucram. A OpenAI, por exemplo, mesmo com toda a fama do ChatGPT, ainda depende fortemente de empréstimos e parcerias bilionárias. Durante um evento na Califórnia, o próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, reconheceu o problema. Ele disse: "Sei que é tentador escrever uma reportagem falando em bolha. Na verdade, existem várias partes da IA que acho que estão infladas neste momento. Ou seja, até quem está dentro do olho do furacão sabe que existe algo fora da curva. Mas o que exatamente é uma bolha financeira? Segundo a Investopedia, uma bolha acontece quando o preço de um ativo, uma ação, por exemplo, sobe rapidamente, impulsionado pela especulação, e depois despenca quando a realidade se impõe. É o clássico, sobe no boato, cai no fato. E foi exatamente isso que aconteceu no fim dos anos 1990, com a famosa bolha da internet. Na época, as empresas ligadas à revolução digital viram seus valores dispararem e depois despencarem quando o lucro esperado não veio. A Cisco, que chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, perdeu 80% de seu valor de mercado em poucos meses. O mais curioso é que a revolução da internet realmente aconteceu. Nós estamos aqui, 2 décadas depois, vivendo conectados o tempo todo. Mas, entre aquela euforia e o mundo que temos hoje, muita gente perdeu fortunas. A história mostra que revoluções tecnológicas costumam ser reais, mas as bolhas financeiras que as acompanham também são. E é exatamente esse o temor agora com a inteligência artificial. Dessa vez, o risco é ainda maior. As empresas envolvidas Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, Meta têm um peso gigantesco na economia global. Se algo der errado, o efeito dominó pode puxar o restante do mercado, afetando empregos, crédito, investimentos e até o consumo mundial. Além do aspecto financeiro, há também um impacto ambiental. Para sustentar a IA,
O mundo está construindo milhares de data centers enormes, prédios cheios de servidores que consomem quantidades gigantescas de energia. O pioneiro da IA, Jerry Kaplan, alertou: estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem. Enormes centros de dados em locais remotos que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado. É um alerta importante. O custo da inteligência artificial pode não ser apenas financeiro, mas também ambiental. Mas nem tudo é pessimismo. Os analistas mais otimistas afirmam que, mesmo que haja uma bolha, ela pode deixar um legado positivo, assim como aconteceu com a bolha da internet. Os investimentos gigantescos feitos hoje podem servir para criar a base das tecnologias que realmente vão moldar o nosso futuro. Afinal, as bolhas passam, mas as inovações ficam. No fim das contas, ninguém sabe ao certo se estamos dentro de uma bolha, e como dizem os economistas, a gente só descobre isso depois que ela estoura. Mas os sinais de alerta estão aí. Valorização exagerada, dependência financeira entre empresas, falta de lucro real e otimismo generalizado. A revolução da inteligência artificial é real, mas o risco também é. E como toda revolução, ela vai criar vencedores e perdedores. O que cabe a nós é observar com atenção, entender o movimento e não se deixar levar apenas pelo hype. Porque no mercado, a história tende a se repetir e quem não aprende com ela acaba pagando a conta.